Edu, me conta um pouquinho da sua nova empreitada, seu desafio chamado Empower, né? Quem você quer empoderar e importante também a gente repercutir, porque é a razão da existência desse podcast, contar sobre negócios, como este negócio atual se transformou também na sua missão de abençoar muitas vidas, que é a missão Carimu. Mistura um pouquinho dos dois assuntos aí para nossa audiência entender como como ganhar dinheiro, né? Mantendo boas práticas, mantendo tudo aquilo que você recebe, né? de conhecimento, dom, mas também abençoar pessoas através do seu negócio. Legal. Primeiro, assim, muito obrigado por me dar a chance de vir contar essas histórias, né? Primeiro que me deixa muito feliz, né? Eu acho que essa mensagem, primeiro, acho que vai inspirar muita gente e eu acho que vai ajudar também muita gente na prática. Bem-vindos a mais um podcast do Tela Negócios Missões. Você já sabe, é onde a gente se encontra para falar de cosmovisão bíblica acerca do mundo dos negócios. É como o cristão faz negócio com a lente ajustada do Espírito Santo, segundo boas práticas de mercado, mas também pensando como Jesus faria negócio. Será que faria para enriquecer? Será que faria para abençoar a comunidade? Nós vamos falar um pouquinho sobre esta perspectiva com o convidado especial de hoje, que olha, ele promete muito e eu tenho certeza que ele vai entregar. Uma pessoa incrível, uma história, um brasileiro aí de se orgulhar. Fica até o final, você já vai saber de quem que se trata e certamente vai ser muito abençoado e poderosamente inspirado. Antes de continuar, eu queria pedir a sua generosidade, o famoso 3Cs, né? Os algoritmos adoram curtir, comentar e compartilhar. Então ajude a história do nosso convidado de hoje a ir além mar, quem sabe lá na Tanzânia, né? Não sei, vamos saber, né, se você pode fazer essa corrente do bem conosco hoje aqui e certamente vai aprender bastante técnicas, né? A gente vai tentar aqui num espaço curto de tempo dizer como sair do 0 ao bilhão. É isso mesmo, é bilhão. Então o convidado de hoje tem muita experiência para contar e a gente vai compartilhar com você um pouco dessa história do Edu Lins. Bem-vindo, Edu. Muito obrigado, meu xará Eduardo. É um prazer enorme estar aqui trocando ideias, compartilhando histórias com vocês. Adorei o podcast, também assisti alguns dos episódios. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela iniciativa. Estou encantado com o ambiente. Vamos lá, tomara que vocês gostem aqui. Vai gostar com certeza. Deixa eu dar as devidas credenciais aqui do Edu. Edu Lins Henrique. O Mr. H vai pôr aqui na tela o Instagram dele. É uma pessoa incrível, né? Só fazer uma honra, né, Edu? Pessoa extremamente acessível, não é? As entrevistas que ele dá, ele põe lá, ó, me acessa, né? O cara que tem uma trajetória incrível com toda essa acessibilidade, é bem raro, Edu, você sabe disso, né? E que Deus continue preservando essa sua simplicidade e essa sua generosidade. Mas com relação aqui às credenciais do Edu, Edu é fundador de uma iniciativa incrível, um negócio como missão, chamado Empower. A gente vai falar um pouquinho sobre o que é o Empower, né? Você talvez possa ser aí um candidato a ser empoderado pelo Empower. Acho que essa é o trocadilho, né, Edu? Boa, é isso aí. E ele foi cofundador do grupo Movile. Talvez você não esteja fazendo aí a conexão do nome, né? Mas certamente você já ouviu falar do iFood, certamente você ouviu falar da Play Kids e tantos outros, né? Aliás, deixa eu fazer uma brincadeira com você aqui, Edu. O Edu é um dos poucos brasileiros que pegou um unicórnio pelo chifre. E olha, não só um, mas 2 unicórnios, é isso mesmo, Edu? Eu fui testemunha ocular e eu acho que tive uma função protagonista, né, na formação do Grupo Movile, que virou uma holding com vários negócios de tecnologia embaixo. E
a holding da Movile virou um unicórnio, em grande parte pela grande colaboração do iFood, que foi o segundo unicórnio que nós vivenciamos e ajudamos a criar. Eu nunca trabalhei diretamente no iFood. O iFood é uma empresa que foi investida pelo Grupo Movile e nós ajudamos a empresa a se desenvolver. Então eu orbitava em volta de decisões importantes do iFood. Eu era par do Carlos, na época que o Carlos foi o CEO do iFood, fiz vários projetos ajudando, mas nunca fui diretamente funcionário do iFood, mas ajudei de algumas maneiras. Ajudou a construir a cultura também, a cultura, né? Sem dúvida nenhuma. Que né? Muitas vezes faz parte do sucesso. A cultura, para mim, é uma das pedras fundamentais nos negócios, é uma coisa que eu falo muito nas minhas aulas, nas minhas palestras, mas é isso, muito orgulho do que nós já fizemos, mas eu acho que nós estamos só no começo, tem muita água para passar embaixo dessa ponte ainda. Boa. E deixa eu contar a parte mais importante da sua trajetória, que é ser casado com a Lidiane, não é isso? Dona Lidiane, doutora Lidiane, dentista. Muito bom. E pai da Marina e do Eric. É isso aí. Esqueci alguma coisa, Edu? As duas feras. Não, filho da Maria Lúcia e do doutor Eduardo, né, que... graças à minha mãe, né, professora de matemática, eu estudei numa escola cristã em Campinas. Legal. Minha vida toda, entrei com acho que 4 anos e saí com 18 para fazer vestibular. Uma boa base ali, então, né? Então, a base, uma família forte, estruturada, né, com bons exemplos, que eu acho que foi o que criou o caminho, pavimentou o caminho para eu passar nessa jornada. E hoje coroado aí pela Empower e a missão da Empower, né? Isso, nós vamos falar com mais calma sobre a Empower, mas em algum momento da minha trajetória eu decidi mudar de vida, né? E aí agora a Empower, que é uma escola para empreendedores e para líderes, né, onde eu estou tentando dar de volta para o ecossistema empreendedor as lições, né, as cabeçadas que eu dei na minha jornada. A gente vai falar um pouquinho disso também, né? Porque beleza. O Edu, é uma coisa legal do Edu, né? E eu gosto muito disso. Eu também tenho além do nome e outras coisas tantas que a gente já nos bastidores comentou aqui de identificação, né? Também fali aí pelo menos 2 vezes. E eu também gosto desse... Não é um discurso, né? É importante você dizer o que não deu certo também, né, Edu? Com certeza. Tem gente que só quer palco e contar purpurina, né? Mas a vida é feita de desafios, né? E isso também forja de alguma forma a nossa fé, né? Que é a base da nossa crença e visão. Eu acho que ter a humildade para aprender com os seus erros fazer você uma pessoa mais sábia e mais experiente. Então, boa. É isso aí. Deixa eu pegar o gancho aqui que você falou dos seus pais, né? Conta um pouquinho da sua adolescência. Eu tenho uma tese, Edu, e quem me acompanha já há mais tempo sabe que foi até validado por um neurocientista. Legal. Que no mundo dos negócios, é na adolescência que a gente vai receber vários inputs para depois desenrolar lá na frente. Foi com você, aconteceu isso também? Você faz parte da estatística, não? Com certeza. Uma das coisas que aconteceu, eu sou filho de uma família de classe média alta. Meu pai é médico, mas não era aquele médico famoso, glamouroso. Ele era médico do trabalho de uma fábrica da Bosch em Campinas e filho de uma professora de matemática, né? E na nossa vida nunca me faltou nada. Então eu tive bons privilégios comparado com a situação do nosso país do Brasil e de muitos países do mundo. Mas eles conseguiram me ensinar, muitas vezes às duras penas, o valor da resiliência. Legal. Né? Então, grande input, né? Eu tive a oportunidade de estudar instrumentos musicais. Eu estudei 6 anos de piano clássico e eu não gostava do piano clássico. Disciplina. Mas a minha mãe fazia eu ir no bendito do piano clássico. Eu aprendi a nadar na piscina do Guarani. Eu sou torcedor do Guarani. Acho que faltou isso no nosso É que time a gente costuma não falar aqui, que tá sempre polêmica. Pô, mas o meu, nós estamos numa situação assim, dramática, mas tudo bem. Mas eu aprendi a nadar na piscina do Guarani. Cara, e eu lembro direitinho, né? 8 horas da manhã, não era aquecida a piscina, né? Um frio danado. Minha mãe me levava, me deixava lá, ficava corrigindo prova na beira da piscina do Guarani, piscina gelada. Vai lá, aprende a nadar. Disciplina, resiliência. E aí, eu acho que um dos fatores mais importantes da minha carreira, você falou da minha adolescência, né? Eu estava no fim da adolescência, quando eu passei no vestibular, eu prestei vestibular
eu sou de Campinas, eu prestei vários cursos, eu não sabia direito o que eu queria, eu prestei direito na Unesp, eu prestei publicidade na USP e na SPM, eu queria publicidade, eu gostava de marketing, né? E eu prestei ciência da computação na Unicamp. Eu acho que alguma força superior me fez passar na Unicamp e não passei nos outros cursos. Uau! E aí eu comecei a fazer ciência da computação na Unicamp com uma turma de colegas. Os caras eram brilhantes, inteligentíssimos, gente do Brasil inteiro. O próprio Fabrício, né, o grande fundador da Móvel. Hoje, parceiraço, né? Parceiraço, hoje é o presidente da Prozos, né? Provavelmente é o brasileiro que é mais poderoso. Ele gerencia 100 bilhões de dólares em empresas de tecnologia, né? A Prozos é a empresa que investiu na Móvel. Inclusive, ele está em Londres para receber um prêmio. Em Nova York, recebeu ontem The Person of the Year, a personalidade do ano, pela Câmara Americana. Né? Tá o presidente da Uber apresentando o Fabrício lá, todos os... Muito legal. É de se orgulhar, né? É um orgulho incrível pra gente. Nós vamos falar disso, nós vamos chegar lá. Mas eu tive o privilégio de começar a cursar computação, mas eu queria publicidade na SPM. E aí, eu passei no vestibular na SPM no ano seguinte. E aí, o que qualquer pessoa normal faria? Larga essa Unicamp, que você é um peixe fora d'água aí, e vai fazer a SPM, que é o seu sonho, que é o que você quer. O que a minha mãe falou? Se você fizer as duas universidades ao mesmo tempo, nas duas cidades, nós vamos te ajudar e nós vamos fazer um sacrifício aqui, nós vamos te apoiar até o final desse curso. Bacana, que input, né? Outra vez a resiliência. Né? Então, olha a consistência de nada é fácil, o esforço é muito importante, né? O valor do esforço, o trabalho duro é importante. Então, foi nesse ambiente que eu fui criado. Muito bom, deixa eu pegar esse gancho aí, né? A gente também sou pai de adolescentes e aí a gente compartilha aí com vários outros pais nos colégios, mesmo na comunidade, em outros círculos, e é muito comum a gente ouvir a reclamação da geração Z, né? Mas sabe qual é o meu posicionamento, Edu? Isso é reflexo dos pais. Sem dúvida. Né? Não, o problema não está no resultado, o problema está na fonte, né? E posicionamento é tudo, e o que você está contando é fantástico, né? A minha filha, eu decidi também, né, por conta aí de todos esses benefícios da disciplina, né? Então, eu sempre expus os meus filhos a esporte e música. Então, meu filho testou vários esportes, e ele se encantou com esgrima. Hoje, com 17 anos, ele já foi campeão sul-americano, pan-americano, tem uma quantidade enorme de medalhas. E quando eu vejo ele hoje com 17 anos, e não é porque é meu filho, cara, ele tem muito mais responsabilidade e disciplina do que muito empresário que eu conheço. Não, tem a menor dúvida. O esporte ensina muitas lições para nós, né? E a menina, um pouco mais nova, de 15 anos, aí ela não rolou esportes, gostou bastante de tênis e tal, mas acabou se encantando pela música. Né? Então já tem dezenas de composições, toca piano, muitos instrumentos, etc. E um dia ela chegou chorando em casa, Edu. Eu não quero mais ir para o conservatório, porque ela está fazendo um curso que é como se fosse de formação. Então, todos os alunos 25 mais, ela tem 15, né? Então, imagina o disparate. Só tem eu de adolescente lá, o professor é muito duro e tal. E aí ela falou, chorou e tal. E aí no final ela esperava ali talvez um consolo ali, um conforto e tal, né? Minha esposa sabe qual a minha posição com relação a essa questão de disciplina. Uma coisa é você entender se existe um bullying, um problema, né, de segurança profundo, emocional. Outra coisa é, não quero mais. Aí minha esposa falou assim, nada como uma noite bem dormida. Amanhã você volta, amanhã a gente volta a conversar e no dia seguinte, olha, não é uma opção você deixar o curso de música, porque isso está ajudando a construir a vitória do futuro. Também acho. Né? Aí contamos algumas histórias, etc. Tal, e ela pediu perdão, falou, olha, papai e mamãe, obrigado por me ensinar. Né? É sobre isso. Falando um pouquinho então de família ainda, né? Você resolveu fazer uma coisa
incrível, que é viajar 14 meses com a sua família ao redor do mundo. Sim. É isso mesmo? Conta um pouco dessa história. Me permita aí, com todo carinho, te chamar de maluca, né? Porque 14 meses, uma coisa assim... É porque é muito diferente, Europa, né? 30, 40 dias, né? E queria entender um pouquinho dos perrengues, das coisas legais. A minha dúvida, já emendo aqui para você misturar na sua resposta. Como é que ficou a educação dos seus filhos, homeschooling, fez sabático? Conta um pouquinho dessa experiência que deve ser incrível, né? 14 meses ao redor do mundo. Não é fácil. Não é fácil, né? As pessoas acham que eu sou um bom vivan fazendo turismo durante um ano. Não é isso. Não quem é acompanha, eu né, quando te conheci, você me mandou o link lá, você vê cada história lá que você fala, não tem nada de glamour aqui, né? Mas conta você aí com a história começou. A história começou, depois nós podemos voltar um pouco no começo, né, na origem disso. Quando eu me aposentei da carreira executiva, eu fiz o Caminho de Santiago. Eu fiz a peregrinação a Santiago de Compostela. E nessa peregrinação, eu estava com 2 amigos, e um deles tinha feito essa viagem com a família, só que a dele durou 8 meses. E no Caminho de Santiago, você tem muito tempo. Você desconecta das redes sociais, do WhatsApp, da internet, e você conversa, você para, você reflete, você já reza. tinha uma boa base, você cristã ali, tinha um conhecimento de Deus. Sem dúvida, mas era uma viagem profunda, com um encontro meu comigo mesmo e com ele, né? E milagres acontecem nessa peregrinação, né? Imagino. E aí... o outro Eduardo, também, o terceiro Eduardo desse podcast, o Eduardo Tuller, meu grande amigo, padrinho do meu casamento. O quarto, né? Porque você já citou o Eduardo, seu pai. Tem meu pai, é mesmo. Nossa, é uma chuva de Eduardo. O Tuller começou a me contar sobre a experiência dele. E eu fiquei encantado e ficou essa sementinha. Chegando em casa, em algum momento estratégico, eu comentei com a minha esposa. Falei, olha, quem sabe, será que... seria legal? Não é uma boa ideia, esquece essa história. Botei no bolso a história Você igual. voltou dessa caminhada, porque é mais de 20 km por dia, né? Não é são pra qualquer 25 né? em média, são 700 quilômetros. Uau! Eu atravessei o norte da Espanha. Não era uma boa ideia. Não. Difícil. Mas eu cheguei, né? Dei uns dias assim, e falei, o Eduardo Tuller fez isso. Ela falou, não, acho que não é uma boa ideia. Tá bom, vida que segue. E um belo dia nós fomos... Você falou da importância de acompanhar os filhos, de estar presente, de entender o que está acontecendo. Nós estávamos numa reunião com a psicóloga da minha filha, discutindo a questão da escola da minha filha. Inclusive investigando a questão de bullying, a questão que hoje é onipresente em qualquer colégio. Se não tomar cuidado... Classe média, pobre, alta sociedade e tenso, né? Muito tenso, né? Sem dúvida. Então nós estávamos numa discussão, né? E aí, muda de escola, não muda de escola, tal. Eu falei, Adriana, que era o nome da moça que estava ajudando a gente, eu posso dar uma ideia fora da caixa? E se a gente fizesse um ano sabático, a Marina estudasse de casa pela internet e nós fizéssemos uma viagem de 14 meses ao redor do mundo? Você acha que isso ia funcionar para a gente endereçar alguns dos problemas que nós estamos discutindo aqui? A moça amou a ideia. Que legal. Eu acho uma ideia sensacional. Marina, o que você acha? A Marina, eu acho super legal. Imagina, viajar pra caramba, né? Quantos anos ela tinha nessa Ela estava com 13 nessa fotografia, né? Hoje ela está com 14. E aí, a bola foi para a Lidiane, eu acho que agora funciona, gostei. Veio de uma forma diferente. E aí eu comecei a preparar a viagem, estudei muito a viagem do meu amigo, ele registrou muita coisa, né? E aí eu comecei a organizar, eu sou uma pessoa extremamente planejada, gosto de planejar e tal. E aí saímos, dia 10 de junho, saímos de Miami, onde eu moro, né, viemos ao Brasil, ficamos 1 mês e meio no Brasil com a família, né, com os meus pais, com meu sogro e minha sogra são vivos ainda, visitando. E aí partimos para o começo da aventura, né? Então fomos à França, assistimos às Olimpíadas e às Paralimpíadas. Legal. Né? Depois voamos para Nova Zelândia, com uma escala em Guangzhou, próximo a Hong Kong, na China.
Depois pegamos um motorhome, atravessei a Nova Zelândia de norte a sul dirigindo um motorhome até Viu o canguru, não? Vimos canguru, vimos koala, vimos um monte de coisa. Aí, e para eles, uma experiência incrível. Inesquecível, né? Para mim, o motorhome também foi inesquecível, que foi uma das coisas mais tensas que eu fiz na minha vida. Caminho, né? Não quebrou, mas eu estava dirigindo no lado esquerdo da pista, ao contrário. Um trambolho grande, né? Chovendo, pista curta, né? Uau. Foi tenso. Mas aí voamos Austrália, em Melbourne, 30 dias também, em Bali, na ilha de Bali, na Indonésia, uma experiência maravilhosa, 50 dias em Bali, depois passamos o Réveillon em Singapura, uma semana, Tailândia, no norte da Tailândia, próximo a onde teve aquele terremoto muito feio agora, ali em Myanmar, nós ficamos em Chiang Mai, aí fizemos uma semana de turismo no Laos e no Camboja, inclusive o Camboja é um negócio inacreditável. Nós aqui conhecemos bem, por exemplo, Machu Picchu. A quantidade de templos e ruínas que tem no Camboja, em Siem Reap, é tipo 20 vezes mais do que em Machu Picchu. E tem a beleza natural também, né? Incrível. Que é um espetáculo. A gente está acostumado com o Rio de Janeiro, mas eu conheço 2 empresários que foram e falaram, cara, você tem que ir antes de morrer. E o Laos muito bonito também. O Laos também é muito bonito. E aí passamos 30 dias no Vietnã. Em Da Nang, no Vietnã, aprendi a surfar. Que legal. Com as crianças. Olha você criar vínculos em aprender coisas junto com seus filhos, com essas experiências. Eu faço karatê com a minha filha. Ela me fez o convite, pai, vamos fazer karatê? Eu falei assim, puxa, será que ela tem idade para fazer? Mas vamos pela experiência. Né? Exatamente. A gente fez Muay Thai, eu e o meu filho, a gente fez Muay Thai na Tailândia também. Aí 30 dias no Japão, que o Japão é um negócio assim incrível, né? Uma coisa, você falou do homeschooling, né? Você perguntou como é que ficou o estudo das crianças. A gente contratou um serviço que eles podiam estudar pela internet. Né? Então, uma plataforma americana, uma escola homologada com o currículo oficial, né? Que tem videoaulas, tem o material, as aulas em animação ali, o material todo pronto na internet. A pandemia ajudou nisso também, sobre certo aspecto, desenvolveu, né? Desenvolveu e aumentou o homeschooling, principalmente nos Estados Unidos. Depois até, eu estava contando isso para um amigo meu, ele trabalha na regulamentação do ensino à distância no Brasil e ele falou que é regulamentado, tem uma série de exigências adicionais ao que a gente tem nos Estados Unidos, mas é possível, não é ilegal optar pelo homeschooling, tem alguns outros passos. Mas o Eric estava estudando, numa semana nós estávamos no Japão, o Eric estudando Segunda Guerra Mundial e estudando a questão da bomba atômica. Uau, aí deu uma esticadinha. Não, já estava marcado. Olha a força abençoando. Nós já estávamos planejados de ir visitar Hiroshima. Então, pensa num garoto estudando sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre a bomba atômica, e por um acaso, que eu não acredito em coincidência, a gente tem uma viagem a Hiroshima e passamos no museu e tal. Então, esse tipo de experiência, né, foi fantástica na vida deles. Saímos do Japão, fomos à Finlândia, passamos pelo Polo Norte e ficamos no norte da Finlândia, acima do Círculo Polar Ártico. Viu a Aurora Boreal? Vimos a Aurora Boreal. Essa tá na minha lista, viu, Edu? Olha, até me arrepiei. É um negócio... Dizem que você fica assim, cara, talvez seja o mais perto do sobrenatural, você físico, fica né? Emocionado. A palavra, eu fiquei encantado, emocionado, uma bênção. E... da Finlândia, descemos a Grécia, na ilha de Creta, depois conhecemos Atenas, terminamos na Turquia essa primeira fase da viagem e voltamos ao Brasil para o lançamento do meu livro. Opa, vamos falar já do livro aqui. O livro, você vai ser convidado a participar aqui dessa jornada através do livro do Edu. Legal. Então, assim, perrengues, vocês podem falar, pô, mas que bom, tempo em família, 24 horas por dia, durante 365 dias, exclusivamente, o tempo todo com a família, não é trivial.
Nem um pouco. E chove também, faz frio, e tem uma série de, né, mulheres que têm a questão hormonal, e tem adolescente também tem uma questão hormonal, mesmo menino, eu enfim, com os né? meus fantasmas, com as minhas maluquices, com os meus traumas e, né, gente, eu adoro um violãozinho com meus amigos num churrasco. Senti falta, né? As crianças sentiram muita falta da convivência da escola. Total, imagino. O Eric virou para mim e falou assim: eu não vejo a hora de ir para a escola. Olha isso. Eu falei, nossa, mas olha que coisa boa que essa viagem fez. Agora tá apaixonado pela escola, né? Bom. Então, muitas dificuldades agora, muitas coisas espetaculares, né? Muito aprendizado, uma conexão grande com as crianças também, né? Então, tem menos privacidade, os pais têm menos privacidade conjugal, né? Porque você não pode deixar as duas crianças numa casa, num país estrangeiro, você tem que ficar tomando conta das crianças praticamente 24 horas por dia, né? E não tem com quem revezar, não tem sogro, sogra, pai, mãe. Uma logística complicada. Mas foi espetacular, uma experiência maravilhosa e tirando eles da bolha em que eeles vivem e mostrando o mundo, a realidade do mundo, né? De outros países, outras economias, né? Até outras religiões, nós presenciamos, né, a fé em diferentes religiões, que foi também coisas maravilhosas. E eu falava assim, olha, tenta enxergar a presença de Deus nas atitudes desse povo que age diferente, mas manifesta a fé em algo superior, né? Então, foi muito legal. Isso é muito rico, né? Eu penso da mesma forma, né? E às vezes você não precisa ir para outro país fazer isso. O Eduardo Filho, mais um Eduardo na história aí para colaborar, já bem novinho, ele viagem de férias, Edu. A gente chama de viagem de férias missionária. Sertão do Piauí, do João Pessoa, cara, não tem água, para você ter uma noção. Água que vai de balde, de caminhão-pipa, metade vaza, uma loucura. E aí tem um trabalho humanitário, ele participou já há alguns anos, né? A menina, a gente tem uma outra tratativa. Eu fiz 1 ano e meio de capelania hospitalar no Hospital das Clínicas, no Departamento de Oncologia. E não para falar de religião. Né, essa questão humana mesmo, né? Muitas vezes, Edu, eu chegava lá no dia do meu plantão, a cena era tão forte que eu não conseguia falar nada. Eu só ficava do lado e às vezes a pessoa falava, você pode apertar a minha mão? Cara, e eu costumo dizer que essa relação humana tira da equação a religião. Sim. Que atrapalha, né? E muitas vezes vira uma igual, eu não sei o nome do cavalo lá, né? Que vira cabresto. É um cabresto que te põe dentro de um quadrado e diz a religião é isso, né? Deus é muito maior que isso. Deus ama todos, né? Óbvio que Jesus é o que divide a história da humanidade, é o acesso aí dentro do que a Bíblia nos ensina. Mas o versículo talvez mais importante, emblemático e pilar, né, que talvez a gente poderia, na minha concepção, leitura, se você for resumir a Bíblia inteira em um único versículo, é o que Jesus diz: amará teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo. E esse próximo não é da tua igreja, não é da tua religião. Não é verdade? Isso é próximo, muito poderoso. Que encontrar o seu caminho. Essas experiências, né, de outras culturas, dos necessitados, cara, isso te transforma não só num cidadão do mundo, que agora você pode já dizer que eles são, né? Mas sobretudo entender a humanidade e tenho certeza que a vida deles vai ser completamente diferente a partir dessa experiência. Com certeza. Muito legal. Edu, vamos falar um pouquinho de business? Vamos lá, vamos mudar de marcha aqui. Boa. A história, naturalmente, da Movile é bem extensa, não daria... Talvez você volte aqui para fazer um outro episódio só para contar os prós e contras, né, o ciclo de aprendizado. Quantos anos você ficou lá, Edu? Ao todo? Foram 20 e tantos anos, quase na Movile 20 anos. Quase 20 anos, 19 anos.
Bastante, né, cara? Uma vida inteira, né? É uma vida inteira. Uma vida inteira. Né? De empreendedorismo eu tenho 25 anos. O que você diria que foi o maior aprendizado na sua jornada ali, né? Alta performance, escalas milionárias, bilionárias, pressão para todo lado, né? Imagino que não seja fácil esse contexto. Então, eu queria que você contasse para a gente qual foi o seu maior, se você pudesse, imagino que sejam vários, né? Mas se você destacasse o maior aprendizado aí porque o contexto é que você criou ou participou da criação de vários negócios. Não é um negócio que cresceu e ficou bilionário, né? A Móvel me deu o privilégio de ser exposto a muitos negócios diferentes, de tipos diferentes, escalas diferentes. Então é uma história muito rara e com muita experiência, né? O que você destacaria que foi o seu maior aprendizado nisso tudo? Cara, eu acho que um dos momentos mais importantes da minha carreira foi quando eu, como líder, entendi que não era sobre eu performar, mas era sobre eu fazer o meu time performar. É sobre o outro, né? Como é que você se coloca a serviço do seu time e cria as condições para que eles brilhem. Não você brilha. Né? E quando você faz esse clique, eu acho que aí a carreira explode no sentido bom, explode para as alturas de coisas boas que vão acontecer. Não é sobre você, né? É sobre você se preocupar genuinamente com quem você está liderando. Você entrar no CPF, não fica só no CNPJ. Entra na vida pessoal, se importe pelo desenvolvimento das suas pessoas, se importe pela angústia das suas pessoas, pelos problemas das suas pessoas. Mas tem que ser genuíno. Sim. Né? Não pode ser. E quando você começa a entender que é mais você ser um mentor, né? E um preparador do ambiente, e obviamente com a sua experiência, alinhar interesse, né? Aí eu acho que a coisa anda, né? A coisa anda muito melhor. Edu, você sabe que essa é a base do evangelho, né? É sobre o outro, né? Quando você fala de mentoria, a Bíblia chama isso de discipulado. Né? Sim. Então você vai ver vários versículos na Bíblia com relação a Jesus sendo o líder servo, né? Isso. Aliás, ele diz que aquele que quer ser o maior, e não no sentido do orgulho, se coloca a serviços, né? Eu imagino que é um pouco disso que você está dizendo, né? Porque quando você se esvaziou de si mesmo, né? E para ser maior, porque você alcançou posições, status, né? História, também isso provavelmente refletiu com certeza na vida financeira, mas veio desse clique. Muito legal isso, né? Então você veja que de alguma forma você colocou o princípio bíblico em prática. Sim. E ele é infalível. Concordo. E não é fácil, tá? Todos nós temos ego. Sim. Todos nós gostamos de um elogio, de levar os louros de alguma coisa que dá certo, né? Nós temos vaidade, né? Agora, se você... Desejos, vontades, né? O poder... O desejo pelo poder, ele sonda, ele é um leão, né? Ele é perigoso, né? Imagina. Ele vem o tempo todo e agora você se conhecendo os seus medos, conhecendo a sua história, né? Você passa a lidar com isso de uma maneira diferente, né? Então, não que você não cometa mais erros ou não fraqueje, né? Porque nós somos humanos e cometemos erros, mas eu acho que quando você começa a entender como trabalhar melhor esse tipo de coisa, eu acho que a carreira dá um salto. Muito bom. Você, dentro da pesquisa que eu fiz aí, né, assisti alguns podcasts seu e tal, tem uma coisa que você fala que eu vou te dar um plus aqui, um bônus, tá bom? Para a nossa audiência aqui, porque eu me identifico bastante também, né? Que eu acho que isso tem tudo a ver, tenho certeza, tem tudo a ver com múltiplos negócios, né? E tem a ver com a dor que na minha opinião, né? Não sei se não tenho contato com tantas empresas globais assim, né? Dentro de uma das empresas tem um contrato com multinacionais, mas falando aqui de cultura do brasileiro, o brasileiro, ele às vezes tem uma síndrome de coitado, né?
Mas uma coisa que você fala é muito poderosa: reinventar-se sempre. Né? Eu tive a oportunidade de aconselhar 2, 3 empresários que no passado foram muito bem-sucedidos, mas deitou em berço esplêndido, passou um período, o negócio já não valia mais, vivia uma vida do padrão dos tempos áureos e estava todo enrolado e não conseguia se reinventar e com dificuldade financeira. Uma loucura. Né? E a pergunta é: por que você não se reinventou? Porque se a gente tem uma certeza, a gente não tem certeza se o negócio vai dar certo. Mas se der certo, a gente tem uma certeza que ele tem um ciclo de vida. Ele vai é isso subir, mesmo, Edu? Crescer, chegar no auge e declinar. São fatos. Né? Se você olhar dados... Inexorável. Não, se você olhar indústrias, não são só negócios ou empresas. Indústrias têm os seus ciclos. Né? E a capacidade de reinvenção dos profissionais é muito importante. O que eu acabei de falar foi uma reinvenção. Sim. Como líder. Né? Então a capacidade das pessoas se reinventarem e com isso conseguirem reinventar seus negócios é um fator decisivo para saber se essa empresa vai durar 2 anos, 5 anos, 10 anos ou 50, 100 anos. Né? Então eu amo essas histórias da Movile, porque a Movile conseguiu criar uma cultura de não conformismo constante, paranoia constante com o status quo. Nós éramos uma empresa que vendia ringtone e mensagens de texto para os clientes das operadoras de telefonia móvel. Como é que essa empresa que vendia ringtone virou a maior empresa de entrega de comida da América Latina? Que loucura, né? Reinvenção. É reinvenção. Perfeito. Como é que esta empresa criou o maior aplicativo do mundo de conteúdo, entretenimento educativo para as crianças? O que tem a ver? É a cultura da reinvenção, da inovação, do sonho grande, de não estar satisfeito com o status quo. A descrição que você fez do seu colega, né, ficou acomodado. Né? Então, eu na minha vida pessoal, Eduardo, eu me coloco algumas metas malucas. Então, para me tirar da zona de conforto. Essa história dessa viagem, que é coisa que mais te tira da zona da vida, né, de conforto, você ter que mudar de país a cada 30 dias. Nós fizemos uma live com a família, mais com os amigos, durante a viagem, perguntaram para os meus filhos o que eles mais aprenderam. O meu filho de 10 anos falou assim: a gente aprendeu a se adaptar. Legal. Olha que poderoso. Poderoso. Né? Então, nós criamos uma cultura de adaptação constante. Né? O iFood, eu acho que é uma das empresas que eu conheci na minha vida melhor em, o termo em inglês, né, o change management, a gestão da mudança. Por quê? Porque a mudança é a única certeza. Boa. Um bom conceito, bom pilar para o teu negócio aí. É isso aí. Não é? Então, contribuição aqui para a nossa audiência. É isso aí. Edu, o que você não faria de novo aí? Você pode citar umas 2, 3 coisas? Porque, né, de novo, né, a trajetória é incrível. Você digitar aí Edu Lins, né, história da Movile e tal, você tem vários vídeos e bastante conteúdo, que a Iago agora já traz, né, curado ali, bastante conteúdo para facilitar. O que você diria, você destacaria e fala, cara, 3 coisas que eu não faria depois desses 20 e tantos anos aí? Eu não demoraria tanto para fazer terapia como uma psicóloga boa. Para buscar o motivo dos meus medos, dos fantasmas, né, que às vezes inconscientes atrapalham. Então, essa foi uma. Que isso de alguma forma impacta no time também, nas pessoas. Totalmente. Né? Totalmente. Os seus medos, os seus desejos. Né? Você entender claramente de onde está vindo isso. Né? Eu demorei muito. Eu só fui fazer terapia quando nós vendemos a Wave para o grupo, para a Cint. E aí eu fui ser um executivo global numa escala que eu nunca tinha visto antes, né? Num jogo de influência e política de uma empresa muito maior. E aí as minhas amigas do coração, Luciana Carvalho e Marcela Martins, do time de RH que nos apoiava, né? A Luciana era diretora da Movile, a CHRO da Movile, a Marcela era a minha diretora de RH do meu lado na Wave. Elas falaram:
se o senhor não for para terapia, nós vamos ter um problema sério. Vai quebrar o brinquedo. Nós vamos quebrar o brinquedo. E aí elas estavam certas. E eu tenho muito orgulho do trabalho de reinvenção que eu fiz comigo. E ainda é que nem enxugar gelo, é eterno esse trabalho, tem que continuar sempre. Então, isso... eu acho que eu demorei muito tempo na minha vida para ter bons mentores, pessoas mais experientes que me ajudassem, né? Então eu acho que hoje, como a gente tem mais histórias de sucesso, né, e mais informação, mais abertura para informação, eu acho que essas histórias estão mais acessíveis para os empreendedores que estão começando. Verdade. Né? Então eu acho que agora eu aconselho, né? Procure alguém, às vezes não precisa ser nenhum empresário de sucesso, mas uma pessoa da família que possa ser uma válvula de escape, possa trocar uma ideia sem interesse, né, direto nas discussões. Então, eu teria mais mentores antes. E você falou 3 coisas que eu não faria. Eu acho que eu demorei muito para me unir a pessoas incríveis para formar uma pizza muito maior do que a que eu tinha, um bolo muito maior. Do que o brotinho. É aquela história, você quer ter 100% de uma pizza brotinho ou 1% de uma pizzaria gigantesca. Boa, né? Boa. E eu acho que o empreendedor brasileiro ainda não entendeu muito essa questão da colaboração. Ele vai roubar minha ideia. É verdade, isso é um fantasma. Eu não vou, vamos assinar um NDA porque você vai roubar minha ideia. Não tem essa história? Tem, como se o NDA resolvesse alguma coisa. Eu acho que precisa de muito mais colaboração e muitas vezes, eu falo isso bastante, uma coisa que a gente aprendeu na Movile, e eu só vim aprender depois que eu quebrei as 2 vezes e quando começou a história da Movile, nós nos fundimos, né? A minha empresa com a empresa do Fabrício, a do Marcelo Salles, depois veio o Andreas, né? com a Iavox. Nós aprendemos que o sonho grande, quando você tem um grupo de pessoas que pensa no mesmo sonho, que tem os mesmos valores e querem somar juntas, é mais poderoso do que você querer caminhar sozinho sem ajuda. Então acho que eu deveria ter feito isso antes. Juntos somos mais fortes, né? Você tem dentro da cultura judaica, você tem vários cases de sucesso, você tem lá, né, não só aquela ajuda mútua, mas eles se compõem para comprar novos negócios, para gerir novos negócios, né, independente da indústria. É muito poderoso isso, sem né? dúvida. Porque eu acho que um dos grandes efeitos positivos colaterais, isso não dá espaço para o orgulho, né? E a caminhada que muitos dizem que é solitária, muitas vezes eu não quero prestar contas. Sim. Não é verdade? Claro. Faz sentido isso? Claro, não quero prestar conta porque eu não quero abrir minhas fraquezas. É verdade. Não quero me colocar vulnerável. Vulnerabilidade. Né? Então, essa é uma coisa que o líder tem que aprender a ser mais vulnerável. Tem uma série de conteúdos. A Brené Brown sem dúvida, tem palestras brilhantes, um livro maravilhoso. Né? Aprendi muito com esse livro. Então, tem um TED que ela fez. Maravilhoso. Poderoso, impactante. Ela se coloca umas 3 vezes. Ela se coloca muito vulnerável nos conteúdos dela. Né? Mas de uma forma... porque na nossa cultura, vulnerabilidade é coisa de fracassado, de pessoa fraca, né? Exatamente. E a Brené Brown coloca de uma forma tão sábia, né? Tão tipo... Cara, não parece ter outra alternativa, né? Mas... Fica aí, hashtag fica a dica, né? Sem dúvida. Estudem mais sobre isso que vocês vão gostar. Edu, me conta um pouquinho da sua nova empreitada, seu desafio chamado Empower, né? Quem você quer empoderar e importante também a gente repercutir, porque é a razão da existência desse podcast, contar sobre negócios, como este negócio atual se transformou também na sua missão de abençoar muitas vidas, que é a missão Carimú. Mistura um pouquinho dos 2 assuntos aí para nossa audiência entender como ganhar dinheiro, né? Mantendo boas práticas, mantendo tudo aquilo que você recebe, né? de conhecimento, dom, mas também abençoar pessoas através do seu negócio.
Legal. Primeiro, assim, muito obrigado por me dar a chance de vir contar essas histórias, né, primeiro que me deixa muito feliz, né, eu acho que essa mensagem, primeiro acho que vai inspirar muita gente e eu acho que vai ajudar também muita gente na prática, né? A Empower é uma escola de negócios, é uma escola para líderes e empreendedores. Que visa passar todo o conhecimento desses 25 anos de carreira, né, onde eu fui exposto, e eu acho de uma maneira privilegiada, a vários diferentes cenários de negócios, empresas que saíram de dentro da Móvel, foram criadas do zero dentro da Móvel, outras que foram investidas pela Móvel e nós ajudamos a crescer, né? Então, eu pego toda essa variedade de experiências que eu acumulei, fui protagonista anos, né, em várias delas, e eu estou dando de volta esse conhecimento para o ecossistema empreendedor, né? Então nós montamos alguns produtos, né? Então nós temos algumas masterclasses, que são alguns produtos de entrada, que tem um valor mais acessível, né? Então tem uma masterclass que está vendendo muito, é o de startup a unicórnio, onde eu conto, né, os comportamentos que moldaram a cultura da Móvel nessa jornada, né, que gerou bilhões de dólares de valor, e os produtos vão amadurecendo, né? Então até a mentoria, a formação rumo ao bilhão, que é uma espécie de mentoria, né? Ou até o conselheiro sob demanda, onde eu dedico individualmente 1 hora por mês para os meus mentoriados, né? Uau, que privilégio. Então, uma coisa que eu decidi, né, foi até descrito pelo Gustavo Brigato, né, muito bem, né, criar essa máquina do bem. 50% do que a Empower recebe, eu tenho conseguido doar para a causa humanitária da Carimu. Legal. Então, uma parte eu tenho que pagar meus custos, pagar o marketing, pagar as pessoas que me ajudam, mas o máximo possível de receita que eu recebo, eu faço a doação para a Carimu. Muitas vezes, algumas empresas me contratam para dar uma palestra, né, ou fazer o Startup Unicórnio ao vivo para uma audiência de liderança e tal. Eu falo, não precisa nem me pagar. Faça já a doação desse valor aqui, que é o meu valor da minha palestra, direto no site da Carimu, me manda o recibo, eu apareço aí. Estou indo agora, no dia 26, eu tenho uma palestra em Amsterdã. Na verdade, são 4 palestras em Amsterdã. A empresa vai fazer a doação direto para a Carimu. E eu vou lá compartilhar as minhas histórias. E aí, também parte do meu tempo, umas 10 horas por semana, eu trabalho na Carimu, hands-on, fazendo landing page para doação. Ontem eu estava fazendo uma landing page para microdoação. Né? Com $6 por mês, você ajuda a construir um banheiro para as meninas das escolas da Tanzânia. Então, $6 por mês dá o quê? R$35 mais ou menos, aproximadamente. Você faz parte do pool de pessoas que vão ajudar a construir um banheiro lá. A gente está lançando também, semana que vem, uma outra campanha, que é por $6 por mês, você ajuda um mini fazendeiro, né, a começar a sua fazenda de galinhas. Né? De frango. Muito legal isso, porque um dos pilares da missão Carimu, eu queria que você contasse um pouquinho também do drama, não para sensacionalismo, para impressionar ninguém, mas para dar a temperatura, né, do que não é só mais uma ONG, né? É um lugar que é um dos mais pobres do planeta. Sim. Né? E Deus nos confia o mandato cultural de cuidar das pessoas, cuidar do planeta, e que oportunidade, com R$35, transformar a vida das pessoas, né? Lá você conta em uma das suas entrevistas que a maioria deles fazem apenas uma refeição por dia, né? A realidade é muito dura, né? Até é muito impactante quando você vai pela primeira vez. Eu tive uma mudança muito interessante na forma com que eu enxergo a situação lá. Nós vamos chegar lá, mas a realidade das crianças lá, primeiro, quando a gente vai visitar as vilas que a gente ainda não começou o trabalho, as crianças de 3 a 8 anos não conseguem ir para a escola porque o trabalho delas é ir até um córrego pegar água para amanhã, e muitas vezes elas têm que andar 2, 3, 4, 10 quilômetros por dia. Estamos falando de criança pequenininha mesmo. Pequenininha. Tem as fotos aqui, é de cortar o coração. Mas
quando o primeiro, a Carimu, ela trabalha em 5 pilares. O primeiro é sanitation, que a gente fala, e os projetos de água. Nós fizemos já 300 pontos de água, trazendo água das montanhas. A região lá é linda, 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 linda. Nós trouxemos os pontos de água e nós colocamos a logística desses pontos de água de forma que cada criança ande no máximo 500 metros para chegar na água. E com isso, as crianças conseguem ir para a escola. Então, resolveu água, você resolve o problema da vida das crianças, elas conseguem ir para a escola. Olha que legal. Segunda etapa, resolveu o problema dos banheiros das escolas. A performance das meninas, ela é pior do que a dos meninos quando as meninas não têm banheiro com a higiene correta para elas, quando elas estão no período menstrual. Sim. Elas não vão na escola. E é uma questão de saúde também, uma né? Questão sanitária de saúde mesmo. Né? Sem dúvida para a saúde de todos os alunos, mas essa história das meninas é muito curiosa, porque quando você constrói um banheiro para as meninas, e todos os banheiros que a gente constrói tem para as meninas, para os meninos e para os professores, né? Todo projeto de banheiro é assim. A performance das meninas explode. Que legal. E nos nossos contratos com as escolas, a gente constrói, os pais têm que dar o uniforme e a comida. E aí entra na sua pergunta. Né? Quando essas crianças vão para a escola, tem um banheiro decente, tem um uniforme e tem comida, a escola vira o centro da esperança de uma vida melhor para essa comunidade. As crianças querem estudar. Poderoso. É o lugar mais legal da vila. Sim, né? Sim. Então isso muda completamente a perspectiva de vida deles. E muitas vezes, é muito triste isso, mas muitas vezes a única refeição que essas crianças fazem é essa única refeição lá nas escolas da Tanzânia. Depois a gente ajuda a reformar as cozinhas das escolas, as salas de aula, trabalho maravilhoso. Quando vamos como voluntários, participamos de aula de educação artística, hands-on mesmo, às vezes nós fazemos as auditorias nas obras que a Carimu faz, porque a população tem que manter. Todo projeto que a Carimu propõe, primeiro, é priorizado pela comunidade, pelos líderes, e eles têm um compromisso no contrato que eles têm que manter. E a participação para ser autossustentável também. Para ser autossustentável. Perfeito. E a Carimu faz a auditoria. É um ciclo. Se pisou na bola e tem janela quebrada, tem porta quebrada, tem goteira, tal, a Carimu fala, você não é elegível à próxima etapa do próximo projeto, que pode ser a nova cozinha, pode ser a nova sala de aula, pode ser uma máquina de xerox, entendeu? Então, sempre de forma autossustentável para que eles mantenham e sigam. O terceiro pilar é saúde, então nós construímos alguns postos de saúde, nós conseguimos construir praticamente um hospital com centro cirúrgico, UTI lá. Na vila de Ayalagaia, que são 15 mil moradores, esse hospital teve 55 mil atendimentos. Estou começando a vir pessoas de outras regiões ali do distrito de Babate para ser atendido lá. O quarto pilar, Savings Group, é organizar a estrutura financeira, a educação financeira dessas comunidades. Não tem banco. Lá. Então nós trouxemos uma metodologia de Ruanda, aonde é uma caixa com 2 cadeados, encontros semanais, 15 a 30 pessoas, e semanalmente você pode contribuir comprando uma ação, um share daquele grupo. Com o recolhimento desse dinheiro, alguns membros do grupo podem pedir microempréstimos. Vira um banco. A Carimu injetou também, para dar mais fluxo financeiro, nós injetamos $70 mil para mais ou menos uns 30 grupos. Chuta qual que foi a inadimplência desses grupos para os empréstimos que a Carimu colocou para dar o fluxo? 0 ou perto de 0? 0. Uau, que bacana. Porque a reputação é muito importante. Sim, verdade. Né? Faz sentido. Então isso criou um mecanismo que depois de 12 a 24 meses a gente devolve para os membros do grupo, com base nas ações que eles compraram, com os juros que nós cobramos, né? Que legal. Que é metade dos juros do banco da cidade. Então aí eles aprendem a poupar. E o último pilar é empreendedorismo e novas culturas para as fazendas deles. Então, ou seja, não dá do peixe, ensina a pescar. Ensina a pescar. Então, frango, criar galinha,
vagem, tem margem alta, girassol, abacate e baunilha. Baunilha é bem complicado para cultivar, mas ocupa pouco espaço e tem uma margem muito alta. Só para você ter uma ideia, um número. Eu vou te dar 2 estatísticas do projeto da Carimu. O primeiro de uma escola e o segundo desse projeto das novas culturas. Depois de 9 meses de treinado em empreendedorismo e nessas 5 culturas, ele dobra a receita dele. Uau! E agora ele tem o Savings Group também para salvar o dinheiro. Que bacana. Agora eu vou te dar uma outra estatística da escola. Há uns 6, 7 anos atrás, a escola secundária de Ayalagaia era o número 2, ela estava no ranking das escolas da Tanzânia públicas, número 2036. Eles têm tipo um Enem e você tem os resultados. A escola secundária era número 2036 do ranking nacional. Há 3 anos atrás, ela foi a 3ª melhor escola do país. Uau. No meio lá do poeirão do interior da Tanzânia, uma escola está fazendo esse trabalho. Então, você vê que o impacto é autossuficiente, né? É altamente promissor para mudar, né, a perspectiva de vida deles e duradouro. E aí a gente vai graduando as vilas, então a Ayalagaia já está praticamente graduada, eles vão seguir a vida deles. Nós estamos indo agora para Ari e para Dabel, né, que são 2 vilas até mais pobres do que nós encontramos a pobreza de Ayalagaia. Importante dizer, Edu, também que o irmão lá, ex-Google, né? Eu queria que você comentasse. Nelson Matos, um abraço, Nelson Matos aqui. Mandar o episódio para o Nelson, né? O Nelson, ex-Google, traz um compliance absoluto. Absurdo. Né? Porque uma vez, há um bom tempo atrás, eu vi uma matéria que dizia que o brasileiro não doa porque não sabe se o dinheiro chega na ponta. É verdade. E é fato, né? Olha, conta Eduardo, um pouquinho desse lado, porque isso é importante para que a nossa audiência, né? Então, falar com você aqui. Se você está ouvindo isso, não é para o seu vizinho, é para você, né? De repente se sensibilizar. Você pode ir até a Tanzânia, como o Edu fez, ou você pode, né? Aí, $6, é isso, Edu? $6 por mês numa doação mínimo, recorrente, você, né, faz parte do pool que vai construir um banheiro por uma menina. Olha que incrível. E pode ter certeza que esse dinheiro vai chegar na ponta. Conta um pouquinho da parte do Nelson. Uma coisa que eu estou aprendendo, né? Eu estou aprendendo muito com o Nelson e a Marianne, a fundadora da Carimu, muitas ONGs, não são todas, mas em geral, você tem uma camada de funcionários e gestores que consomem uma parte do recurso que é doado ali. E muitas vezes é a maior parte, né? Muitas vezes é a maior parte. Muitas ONGs pagam para os seus gestores salários que passam de executivo, de 50% a 60% do orçamento da ONG. Na Carimu, todo mundo que trabalha no board, trabalha como gestor ali, ou é voluntário pro bono. Na verdade, nós pagamos para estar ali. As viagens são todas custeadas individualmente por nós. A Carimu tem um gerente geral, que é o primeiro funcionário nosso tanzaniano, está com 8 funcionários também tanzanianos, e menos de 5% das doações vão para pagar a folha de pagamento. Isso é raríssimo em organizações não governamentais. É raríssimo. E a gente acha que esse é um dos segredos do sucesso. É o dinheiro realmente ir para os projetos. E o Nelson é rigoroso nessa história de despesa, que é um negócio impressionante. E dá visibilidade e transparência total. Se vocês entrarem no carimufoundation.org, mais uma vez aqui. K com soletra aí, Edu. K. A gente vai colocar a descrição K aqui, de mas Kátia, só pra... né? Isso. K-A-R-I-M de Maria, U, Carimu, que significa generosidade em Swahili, né? Foundation, que é fundação em inglês, .org. Vocês vão ter visibilidade lá, tem os programas das expedições, das missões humanitárias, tem o programa das missões da família. Estou levando meus filhos e minha esposa comigo agora em julho, né? Então tem todas as oportunidades para você ajudar a gente. E realmente, quando eu estava lá com o Nelson, eu falei: Nelson, que trabalho maravilhoso, você está me deixando maluco aqui, maravilhado, né? O que você precisa para escalar? Ele falou: Edu, nós temos uma metodologia, nós precisamos de dinheiro agora para impactar mais gente. É o dinheiro que vai escalar aí, obviamente mais voluntário para ajudar.
E aí, então, que veio a máquina do bem. Olha, então, a partir de $6, você já pode ajudar, mas você ainda tem mais 2 ótimas oportunidades para poder abençoar esses irmãos, essas pessoas necessitadas do outro lado do planeta, tão distante, né? Que, além de fazer essa doação, você pode ser abençoado também, duplamente abençoado, com os cursos lá da Empower, não é isso? Sim, então, vai levar conhecimento para que a sua empresa cresça mais, tenha mais chance de sucesso. Doe mais, isso. Não é? E o Edu está com uma iniciativa incrível que é... Parte dessa história que você ouviu aqui está num livro, é isso mesmo, Edu? Exato, está no Inquietação Empreendedora. Eu vou mostrar aqui. Mostra para essa câmera aqui sua. Para vocês aqui, ó. Mr. H, vê se você consegue dar um close aí, capturar. Inquietação Empreendedora. Livro já está, capa amarela. Já está disponível em pré-venda. Tá? Vai lá no site da Editora Gente, editoragente.com.br, está lá disponível. Né? É um livro que fala sobre a dificuldade de empreender no Brasil. Uhum. Né? Para quebrar todos os mitos aí, né? Você é um cara experiente, muita empresa. Eu tenho uma piada que eu não gosto de tapar o sol com o bambolê, não é nem com a peneira. Né? Então, mais difícil ainda. A gente discute abertamente a questão de saúde mental dos empreendedores, a questão da solidão do empreendedorismo, a questão de falta de apoio, né? De conhecimento, de acesso a métodos. E eu conto nesse livro, né, um método que eu criei, que se chama Método do Octógono, que são 8 módulos, esse método, onde eu dou várias dicas e métodos e ferramentas para aumentar as chances do sucesso de você criar uma empresa escalável, uma empresa bem estruturada, uma empresa que inova, que não fica acomodada quando você acha uma oportunidade, né? E quando eu termino o método, depois que eu acabo o 8º método, que a gente fala de expansão, crescimento, eu falo, você não vai ser plenamente feliz só com o sucesso financeiro e o seu sucesso empresarial. Boa. Você precisa ter uma profunda reflexão sobre qual que é o seu propósito, pessoal. O que está no coração aqui? Por que Deus te proporcionou esse ganho, essa posição? Você veio fazer nesse planeta? É isso aí. Você veio aqui só para ganhar dinheiro? É isso que a gente repercute sempre aqui na Rede Você não vai ser feliz, né? Então aqui, ó, o livro fala a jornada de quem cria impacto por um mundo melhor. Eu proponho você uma reflexão, né? Como é que você vai dar de volta para a sociedade, para o planeta, né? Para a comunidade, para a natureza, né? Os dons que você recebeu e talvez o sucesso que eu quero ajudar você a conquistar com as minhas dicas. E aí eu conto uma série de histórias muito inspiradoras, né? Do Dr. Ricardo Afonso Ferreira, com expedicionários da saúde lá no Amazonas, criando hospitais e UTIs para operar os índios. Também uma iniciativa nada envolvido com o governo, uma coisa fantástica de um empreendedor, né? Conto a história do Nelson e da Marianne na Carimu, no detalhe. Eu conto a história do Pablo, grande amigo meu, né, que faz um trabalho lindo num centro espírita na cidade de Campinas, né, que ajuda, acolhe pessoas em situações de fragilidade. O Fabrício Bloise, né, fundador da Móvel, hoje presidente da Prodos, a gente já falou disso, mas que tem as iniciativas de educação para os entregadores, né, e também a Fundação Umbi, que ajuda com o Aprendizap, que é uma ferramenta para complementar ajudar os professores a complementar o ensino nas escolas públicas, né? Então, ajudar os professores a fazerem exercícios para além da aula. Então, eu conto várias histórias lá que me inspiraram. Eu tenho certeza que vão inspirar vocês, não tenho dúvida, né? E tomara que isso plante uma sementinha no seu coração aí para você ter mais sucesso e fazer mais o bem se preocupando com o próximo. Boa, Edu, vou fazer um desafio aqui, topa? Vamos ver, não sei que surpresa você eu tenho uma prática que no teu caso vai ser um pouco diferente, mas geralmente quando eu leio um livro que me abençoa, que eu gosto bastante, eu compro uma caixa pelo menos e dou para outras pessoas, né? Então o desafio que eu vou fazer aqui é para a audiência, né? Eu vou comprar uma caixa aí, pelo menos 10 livros,
Beleza? Te agradeço, eu fico muito feliz. E eu vou aqui. te desafiar também a comprar pelo menos 10 livros. Você vai ser abençoado com a trajetória do 0 a bilhão, né? Muita inspiração, mas para você também inspirar outras pessoas, não só a serem abençoado com boas práticas, né? Todo esse conjunto aí de experiência muito rica, porque afinal de contas não é todo dia que você lê um livro. Eu acho que esse também é um diferencial, Edu, de um cara que segurou 2 unicórnios pelo chifre. É né? isso aí, Então, é isso aí. não é empreendedorismo de palco, não é uma empresa que ele fez crescer, foram várias empresas, um ecossistema, óbvio que não fez sozinho, mas estava ali dentro, influenciando, né? Ajudando a construir. Então, certamente tem muita lição valiosa ali, um homem temente a Deus. Então, dentro dessa corrente do bem, vou te desafiar a pelo menos 10 livros para você poder abençoar e inspirar outras pessoas. Legal, Edu? Maravilhoso. Nossa, eu não tenho como agradecer aqui, não tenho palavras para agradecer essa ajuda, e o que eu posso prometer, né, é que esse dinheiro vai ser bem aplicado, nós vamos trabalhar muito bem esse dinheiro para dar bastante retorno. Olha que maravilha. Nós investimos $5 milhões nos últimos 15 anos lá na Tanzânia, né? E nós tiramos 15 mil pessoas da pobreza extrema em Ayalagaia. Faz a matemática aí, dá $333 por habitante, por pessoa. Para mudar a história para o resto da existência na Terra. Muda a trajetória de uma maneira autossustentável. E a gente acha que os próximos 15 anos vão ser ainda mais eficientes, porque agora a gente tem a metodologia, a gente já sabe o que nós erramos, né? Então, se vocês quiserem saber mais, me procurem. Aqui no Inquietação Empreendedora tem mais detalhes da Carimu, e entrem no nosso site lá, o carimufoundation.org, e vejam com seus próprios olhos. Edu, tem um versículo na Bíblia que diz que se hoje ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração, né? Então, óbvio que você deve contribuir com a sua comunidade local, com a sua igreja, os projetos sociais, mas eu tenho certeza que se essa mensagem está chegando até você, você pode ser um instrumento de Deus para transformar tão pouco, né? 300 e pouco, chega a ser um absurdo, né? Para mudar para sempre a vida das pessoas. Vamos nessa, vamos estar junto. Falando de livro, Edu, que livro... Caminhando aqui para o final, tenho sempre 3 perguntas clássicas aqui. Eu queria fazê-las para você. Que livro, tirando a Bíblia, óbvio, né, que é o livro mais importante, com certeza, que livro que, na sua opinião, o empreendedor, depois de comprar o seu, né, obrigatório, fala assim, cara, você tem que ler esse livro, que isso daqui vai virar uma chave, vai mudar a tua visão de negócio, de mundo. Que livro você recomendaria para a nossa audiência? Poxa, eu ficaria aqui Imagina que tem bastante, inteira, né? Recomendando livros, mas um livro que foi muito importante para mim é o Hard Thing of the Hard Things, do Ben Horowitz, que é um dos fundadores da Andreessen Horowitz, que é um dos maiores venture capitals do mundo, os maiores investidores do mundo. O lado mais duro dos acontecimentos mais duros, eu não sei como é que é a tradução, mas ele fala da trajetória dele e do Mark Andreessen empreendendo, fundando a Netscape, e assim o nível de coisa complicada que acontece ali na história deles é incrível. Outro livro no mesmo nível é o livro do Phil Knight, da Nike, o fundador da Nike. Fantástico, né? Fantástico. A história dele fala dos perrengues, da dificuldade. E por que eu estou falando isso? Porque precisa ter resiliência, gente. Boa. Não adianta, e principalmente para as gerações mais jovens aí, sem trabalho duro e resiliência e aceitar o fracasso como uma ferramenta de aprendizado, não vai rolar. Boa. Então você tem que aprender isso, né, para ser bem sucedido. Então esse é um... tem um livro que eu acredito muito que as empresas só vão crescer. Isso é para quem quer crescer e criar empresas grandiosas, tá? É o Feitas para Durar. Boa, que esse é um livro clássico, antigo, né? Jim Collins, que mostra a importância da cultura organizacional, né, como a alma da empresa, né? Então, eu adoro o tema de cultura organizacional, adoro, e para mim a bíblia da cultura organizacional é o Feitas para Durar. Agora, eu acho que o melhor livro que eu li na minha vida é um livro do Papa da Inovação,
mas não é o mais famoso livro dele. O Papa da Inovação é o Clayton Christensen, de Harvard, professor de Harvard. Ele escreveu O Dilema da Inovação, The Innovator's Dilemma, que é, de novo, é a Bíblia da inovação. Mas ele escreveu um livro que se chama How You Measure Your Life. Como você mede a sua vida. Onde ele aplica vários dos conceitos de negócio e de inovação para o CPF, não para o CNPJ. Que legal. Nossa, é diferente. Então, esse livro, assim, é muito legal. Para quem é de negócio e quem gosta de inovação, se identifica muito. Porque você fala, dá para trazer isso para a vida pessoal. Sim, verdade. Então, e no final é o CPF que faz o CNPJ acontecer. Exatamente. Né? Não tem separação. Sim. Né? Isso tem que estar muito bem azeitado. Né? Então, esses são os meus 3. Eu espero que na vida de vocês o Inquietação Empreendedora entre para a lista de vocês. Aqui vamos ver, tomara. Eu te conto depois. Por favor. E te conto depois. Eu ia te perguntar um conselho que mas você já deu, né? Seja resiliente, aprenda sempre, né? Tá na moda aí a frase, né? Aprender a desaprender para aprender de novo. E faz todo sentido, né? Aí inteligência artificial traz uma avalanche de novas coisas a cada dia, às vezes a cada segundo, né? Parece que já foi uma década quando surgiu uma empresa chamada OpenAI. Hoje existem várias, 300 LLMs, né? A gente vai viver daqui a pouco a Small Language, né? Model nichada. Então, aprender é o caminho, né? Eduardo, se sentir confortável no desconforto. Né? Boa. Então, no mundo que nós estamos vivendo hoje, é tanta informação, é tanta novidade, a velocidade é tão grande que se você quiser controlar tudo, você pira. Né? Então, se adaptar ao desconforto do mundo, eu acho que é uma das coisas importantes, com resiliência, né? Porque vai ter surpresa, vai dar medo, né? Vão ter fraquezas, mas se você tiver esse hábito de educar a sua mente com esses valores, você vai longe. Muito bom, Edu. Pergunta final, Edu Lins, qual o seu sonho grande? Meu sonho grande é espalhar essa máquina do bem para muita gente, para impactar milhões de pessoas. É aprender com a Carimu que abria essa plataforma, essa metodologia para outras ONGs copiarem. Né? Então, a gente tem um sonho que esse modelo de combate à pobreza extrema da Carimu seja replicável e copiável. Né? E que venham mais máquinas do bem inspiradas aí pelo que nós estamos fazendo. Então, eu acho que esse é o meu sonho grande, impactar milhões de pessoas e ter um mundo mais generoso, um mundo mais igual. Né? Tamo junto nessa, que seu sonho seja bem sucedido. Porque no final, sucesso é muito mais do que lucro financeiro, não é verdade, Edu? Eu prego isso. E ele sabe bem desse tema aí. É muito mais do que lucro financeiro. É sobre impactar vidas, como a Carimu tem feito e Edu, nessa máquina do bem aí, tem proposto nesse sonho grande. É sobre impactar vidas. O que você está fazendo por vocação? Você precisa entender qual a sua vocação. Indo ou ficando, vá para aquilo que Deus quer que seja feito. Você não vai ficar rico porque teve uma boa ideia simplesmente. Você vai ficar rico porque tem um propósito. Minorias, é o que eu chamaria de mercados étnicos. Agronegócio, água, tecnologia, globalização. Eu sugeriria a área da sustentabilidade. Por que as empresas têm investido tanto em sustentabilidade? Será que não é pela fidelização dos consumidores? O que tem se desenvolvido mais rapidamente, categorias como moda, como saúde e beleza, como casa e decoração. E finalmente a área de energia. Nós estamos diante de um cenário em que a gente tem as mudanças culturais e tecnológicas muito importantes. Essa mudança de cenário tem desafiado a igreja a ter conhecimentos específicos e saber utilizar essas ferramentas para a glória de Deus. O Tela Masterclass é, para mim, exemplar nesse sentido.